Então, afinal, o que são crenças limitantes? Bom, para começar, o que é uma crença? Crença é uma ideia individual, né? Uma verdade individual, uma ideia, um pensamento que a gente acredita ser piamente verdade. E a crença limitante, o que ela é? É uma crença que ela tem esse viés negativo. Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam, por exemplo, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade. Então, quem tem esse tipo de crença, por exemplo, ela pode acabar atraindo para si esse tipo de situação. Esse tipo de crenças, eles fazem com que o nosso cérebro, eles ajam de forma que aquele pensamento seja realmente validado várias vezes. Então, é por isso que a tendência de quem que tem pensamentos negativos, que tem crenças limitantes, então tende a ter uma vida mais limitada, uma vida sem muita prosperidade, sem muita abundância, porque ele acaba, as atitudes dele acaba sendo congruente com aquilo que ele acredita, né? Então, por isso que é tão importante a gente saber o que são as crenças, quais são as crenças limitantes, né, que nós temos, e para identificar, como que a gente faz, então, para identificar quais as crenças limitantes que nós possuímos. Então, assim, toda vez que a gente estiver diante de alguma crença, né, alguma coisa, alguma situação que faça nos pensar, peraí, será que isso é realmente uma verdade absoluta? Então, cabe a nós mesmos fazermos essa identificação e pensar, será que isso aqui é algo real, é algo verdadeiro? E aí você começa a pensar, qual foi a primeira vez que isso aconteceu, né? De acreditar que aquilo era uma verdade. Será realmente uma verdade absoluta? Por exemplo, jogando aí pro exemplo de novo do dinheiro. Se a pessoa que acha que o dinheiro é sujo, então qual que é a tendência dela? É não ficar com ela na mão por muito tempo. Então ela quer realmente se desfazer daquilo porque o dinheiro é sujo. Então, vamos supor que ela chega então nesse momento que ela faz uma reflexão geral de como que tá a vida dela e ela fala, poxa, não tenho dinheiro, por que será? Aí ela começa a ver todas as crenças relacionadas ao dinheiro, que ela vem ouvindo desde a infância. Então ela começa a perceber que crenças do tipo, o dinheiro é sujo, o dinheiro não traz felicidade, ou então quem tem dinheiro não é íntegro, ou então dinheiro não dá em árvore, enfim. Ela começa a fazer então uma lista de todas as crenças relacionadas ao dinheiro e começa a ver então se ela tem mais crenças positivas ou crenças limitantes, né, crenças negativas. E a partir daí ela começa a perceber, peraí, desde quando que eu tenho então essa crença? Essa crença começou na minha infância? Foi meus pais, foram meus amigos que falaram? E a partir daí você começa a pensar, poxa, o dinheiro não é sujo, tudo bem, ele passa de mão em mão e tal, mas ele é literalmente sujo? Não. Aí eu tenho que fazer o quê? A divisão. Até onde isso é verdade, até onde isso deixa de ser verdade. Então, por exemplo, se é um dinheiro que circula por aí, é claro, se eu fazer manuseio do dinheiro e quiser comer alguma coisa logo em seguida com as mãos, é óbvio que eu teria que lavar as mãos, porque, óbvio, a gente pensa nos micróbios, etc e tal, nem preciso entrar nesse mérito. Porém, se a gente simplesmente achar que isso é uma verdade absoluta, então o dinheiro não pode ficar na minha mão, certo? Então a gente troca essa ideia então de que o dinheiro não é sujo. Ele é sujo, sim, quando, né, manuseado, a gente precisa comer logo em seguida sem lavar as mãos. Então, trocando então esse olhar, eu tenho o olhar de que, neste caso, sim, ele é sujo. Porém, o dinheiro é o meio pelo qual eu consigo as minhas coisas, é o meio pelo qual eu posso viajar, eu posso investir em estudos, eu posso investir em planos de saúde, etc, etc, etc. Bom, esse é só um exemplo do que é uma crença limitante, né, e o que ele é capaz de fazer, porque o nosso cérebro, como eu já disse várias vezes, ele tenta agir de forma congruente aos nossos valores.
de forma congruente às nossas ideias. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão dos nossos pensamentos, o que a gente tem falado ali no dia a dia, né? E isso já colocando também para a questão da física quântica, né? Que, como todo mundo sabe, as palavras têm poder. E aí, pensando então, como fazer essa alteração, essa mudança de percepção, então, né? De sair de uma crença limitante e trocar, então, para uma crença, então, de desenvolvimento, uma crença positiva. Então, depois de identificado qual a crença que eu tenho, eu posso fazer, então, pequenos hábitos que me façam realmente trocar essa ideia. Então, toda vez que vier esse gatilho dessa crença ruim, eu penso no contrário, então. Então, assim, para quem é mais visual, é interessante até anotar qual que é a crença limitante, qual é a situação que aquela crença, em partes, ela é verdadeira e por qual crença, então, que eu posso substituir. É aí dessa forma, toda vez que vem então esse gatilho da crença limitante, você troca imediatamente por uma crença diferente. Por exemplo, eu mereço esse dinheiro. É um dinheiro que vai me trazer muita felicidade, muita paz, vai me dar liberdade de escolha, liberdade geográfica, liberdade de fazer o que eu quiser, o que eu precisar com o dinheiro. Então, se você gostou dessa dica, já se inscreve aqui no canal e compartilha aí com quem você achar que faz sentido. Gratidão!